Prezados amiguitos, eu não sei se lançou hoje, mas eu acabei de ver o teaser do novo filme do Quarteto Fantástico e julguei apropriado, julguei interessante tecer alguns breves comentários sobre esse trechinho do filme, né? Não é exatamente um trailer, né? Mas já dá alguns indícios como é que vai ser o filme, como é que vai se comportar, né? Os personagens e tal. Pelo menos o contexto geral ele apresenta. E achei bem interessante, cara. Eu não pretendo assistir o filme, acho que eu só assisti o Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha, no cinema. O resto eu vi pedaços na internet, imagens e tal. Mas eu sou igual o Silvio Santos, eu não vi o filme, eu não pretendo ver o filme, mas vou dar minha opinião sobre a obra audiovisual, por assim dizer, né? Não vejo nenhum empecilho para isso. E o lance é o seguinte, cara, pelo que eu entendi lá do teaser, eu não estou acompanhando as notícias, tal, eu não faço não tenho esse costume, né, esse hábito de ficar acompanhando notícias de quadrinhos e tal. Máximo que eu às vezes veja vídeos sobre revista e tal, mas de universo cinematográfico eu não entendo nada, não gosto. Acho que quando junta a turma toda parece um cosplayzão, né? Horrível cosplay. Mas eu achei interessante esse filme, por quê? Porque ele parece ser diferente desses que estão por aí, né? Que a gente vê por aí. A impressão que dá é que é um filme focado, né? Situado nos anos 60, né? E numa espécie de universo alternativo da Marvel, né? Os anos 60, cara, é uma década bem interessante, assim, porque ele tem é uma década de vários contrastes, né? Se a gente for imaginar assim, ainda tem um rescaldo de entusiasmo, né? Do pós-guerra dos anos 50, né? Com uma espécie de medo, de sentimento de incerteza do que viria a ser o futuro dos anos 70, com a crise do petróleo. Final dos anos 60 é a Revolução Iraniana, né? E os anos 60 ele tem esse dissabor. Acho que toda década tem essas coisas, né? Tem essas contradições. Mas os anos 60 é bem interessante nesse sentido, porque ele tem um design no filme, a gente vê um design típico dos anos 60, né? Um pouco artificialzinho demais, mas a gente vê aquilo ali, aquela coisa do futurismo, né? Os carros, na arquitetura, o design dos produtos de modo geral, já está começando ali, né? E ver também vamos dizer, aqui no Brasil teve, por exemplo, uma década de bastante contraste, porque tinha foi o início do milagre econômico junto com o ditadura militar, né? Bossa Nova com todos os problemas advindos da ditadura. E nos anos 60 teve a crise dos mísseis, por exemplo, né, nos Estados Unidos. Foi ali o ponto mais tenso, né, o momento mais tenso da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Mas ao mesmo tempo teve a corrida espacial e era um período realmente de sonho, né, de que a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento econômico ia superar todos os problemas da humanidade, né? Então ele tem esse sabor. E claramente, né, a era de ouro do universo Marvel, né? O Marvel começa mesmo em 61 com o Quarteto Fantástico. Então os anos 60 tem esse sabor para a editora Marvel, né, para os quadrinhos Marvel. Começa a era de bronze, eu acredito, né? 63 é o Homem-Aranha, então tem todo um período meio revolucionário ali nos quadrinhos, né? E o quadrinho Marvel refletia isso muito, muito marcadamente. Pelo menos na minha humilde opinião. Inclusive, quando eu era garoto, nos anos 80, 86, por aí, você pegava as revistas da Marvel Comics, tinha lá o Corn Box, né? Parecia Marvel 25 anos.
porque eles estavam comemorando os 25 anos do quarteto, né? Então seria de 61 até 86, dava 25 anos. Hoje não, hoje se pegar os quadrinhos Marvel, eles falam sempre em uns 80 e tantos anos, porque eles consideram o período da Timely e da Atlas, né? Com razão, claro, aquilo faz parte da história da Marvel, né? Não dá para excluir isso daí. Mas era muito interessante nessa época, por causa disso. A Marvel dava essa impressão para a gente que lia o quadrinho, de que era uma editora mais jovem, muito mais antenada, muito mais pulsante do que a DC. A DC parecia um negócio mais antigo, mais velho, mais fora de moda, né? Os super-heróis clássicos da DC. E o teaser tem esse aspecto assim, que eu gostei muito. Achei um pouquinho exagerado demais, assim, quase... Sabe aquele desenho dos Incríveis? Um pouco assim, sabe, quase Pixar, né, em alguns momentos. Mas, no modo geral, é aquela coisa. Se você for assistir o filme, você vai embarcar nesse visual, e aí você esquece. Em alguns minutos você já esquece, você já está dentro do contexto, e não... Talvez, acredito eu, né, que não vai incomodar tanto como você vê agora. Você fala, pô, tá acostumado com os super-heróis esses filmes mais contemporâneos, aí você dá um contraste e você sente um pouco diferente demais, assim, sabe? Os uniformes são muito brilhantes, o azul é muito vivo, muito colorido, né? Mas eu acho que vai ser bastante suave essa transição, assim. Quando você começar a ver o filme, você vai curtir. Outra coisa que eu adorei, eu achei fantástico, foi o Coisa, o personagem do Coisa, que é um boneco digital, né? Porque o que mais me incomoda quando eu vejo, eu não assisti o filme dos Vingadores, mas o que mais me incomodava no filme dos Vingadores era o Hulk. Além do Thor. O Thor com aquela barba feita, puta, eu achava horrível. O Tony Stark, aquele jeitão meio de... Não era o meu Tony Stark aquilo ali. Mas o Hulk era terrível, cara. O Hulk, você olhava aquele meio verdão, falava, cara, dava uma impressão de cosplay. Terrível, terrível. Nesse filme do Quarteto, aparentemente o Coisa tá perfeito, cara. Uma coisa importante, interessantíssima que eles fizeram foi não deixar o Coisa muito gigantesco, né? Porque nos quadrinhos funciona, você põe uma montanha rochosa, né, muito forte e tal, e funciona porque está tudo desenhado. Mas na hora que você vai colocar como um personagem digital com os seres humanos, se ficar muito fora de proporção, fica esquisito, cara. Não pega legal. Tem uma hora lá no teaser, é que eu não sei editar, não consigo pôr foto aqui, não. Mas eles estão perfilados, assim, os quatro, né? E você vê que ele não é tão mais alto do que os outros integrantes do quarteto. Então ele funciona bem. Tem uma hora que aparece ele com o clássico, né, quando ele quer andar assim, a paisana, eles jogam sobretudo e um fedora, né, um chapeuzinho fedora. E e sai por aí, né, e ninguém acha estranho. Se fosse uma coisa gigantesca igual o Hulk, não funcionava, né, cara. Você perde ali tira você da experiência do filme. Então achei que ficou muito legal. E a textura da pele dele rochosa, ele falando, né? Eu achei muito bom, cara. Eu realmente adorei o Coisa. Uma coisa que eu não gostei muito foi que o elenco parece muito maduro, né? Tudo bem, não é um filme de origem do Quarteto Fantástico. A impressão que dá é que o quarteto já está criado, né? Talvez eles vão mostrar em flashback como é que eles ganharam os poderes e tal. Mas o quarteto já está criado e já é uma espécie de bitomania, né? Também foi bitomania dos anos 60. Então, é por isso que eu digo, os anos 60 tem esse agridoce, né? E o quarteto no início, no Jack Kirby e Stan Lee, era muito isso, cara. Você pega as imagens, né? Sempre tem os fotógrafos, e aí o casal mais famoso do mundo era o Reed Richards e a Sue Storm, né? E
aparentemente vai ter isso no filme, né? Essa coisa meio bitomania, né? O início do paparazzo, do culto às celebridades, né? Que é uma coisa que o Stan Lee e o Jack Kirby investiram muito nos quadrinhos iniciais do Quarteto Fantástico. Eu não sei se eles já estão casados, né? Não dá pra gente saber no teaser. Mas eu achei o quarteto muito amadurecido. O Reed Richards, o ator que faz Reed Richards, eu acho que ele deve ser cinquentão, cara. Eu teria, já que é um filme inicial, eu teria começado com eles um pouco mais jovens, até para ter uma longevidade, né? Aí você vê o amadurecimento e tal. Mas aí já não sei como é que vai ser, porque o mesmo John Storm, né, o caçula do grupo, o mais jovem, ele já não é tão jovem assim, né? Ele já não é adolescente. A ideia era a família mesmo, né? Tinha o Reed Richards, que é o pai, a Sue, que é a mãe, o John Storm fazendo o papel da criança, do adolescente rebelde, e o tio, né? O Ben, né? O tio Ben como um cara mais melancólico e tal, que é a grande sacada do quarteto. Se o quarteto for por esse caminho de trabalhar o personagem do Coisa, ele vai por um bom caminho. O personagem do Coisa não pode ser relegado a uma espécie de resmungão. Ele não é isso, nunca foi isso, nem na época do quarteto do Jack Kirby e do Stan Lee. Pelo contrário, ele é um cara... Ele é um monstro por fora e uma pessoa complexa, né, sofisticada por dentro. Mais sofisticado do que o Hulk, muito mais. Na época, por exemplo, do John Byrne, uma das coisas que eu não gostava eu não gosto da fase do John Byrne é que ele não deu tanta ênfase ao Coisa, né? O Coisa ficou no... O John Byrne pega o período do pós-Guerras Secretas, né? Então o Coisa fica lá naquele mundo do Beyonder, e ele não... E aí a Mulher Hulk vira parte do Quarteto Fantástico. Eu detestava a Mulher Hulk no Quarteto Fantástico. Eu gosto dela, tal, da personagem, mas eu não gostava dela no quarteto. Eu acho que não tinha nada a ver. Quebrava essa história da família, né? Desse núcleo familiar. Depois ele volta. É que eu não lembro tanto da fase do John Byrne assim para dizer se ele não aproveita tão bem o Coisa. Mas para mim, os dois grandes pilares do Quarteto Fantástico é a Mulher Invisível e o Coisa. A Mulher Invisível, na fase do John Byrne, que a Mulher Invisível se torna a Mulher Invisível, né? Que aqui no Brasil a gente, acho que pelo menos na época da Abril, a gente sempre chamava ela de Mulher Invisível. Mas ela não era Garota Invisível. E aí no período do John Byrne, como já estava muito tempo de aventuras e tal, ele decide que ela amadurece, né? É um rito de passagem importante da personagem na fase do John Byrne. E ela se torna a Mulher Invisível. Ela muda do nome de Garota Invisível para Mulher Invisível. No Brasil a gente não sentiu tanto porque a Abril sempre usava a Mulher Invisível. Mas ela se torna realmente a mulher. E ela é o esteio da família, da superfamília, né, do quarteto. Porque ela é aquela que cuida mesmo da família, que mantém a família unida, né? O irmão adolescente tardio, meio juvenil demais, né? O Johnny. O marido um pouco distante demais, até por ser cientista, por ser um cara mais racional e menos emocional. O Coisa, por toda a sua melancolia, por toda a sua dificuldade o único cara que se deu mal realmente com os raios cósmicos, né, com os superpoderes, porque ele ficou poderoso, mas ele perdeu a capacidade de voltar à forma humana, né? Ele é o único que não consegue, todos os outros conseguem. Então, todo mundo tem o melhor dos mundos, né? Você tem os superpoderes, mas você não abre mão de nada. Ele abriu mão o Walter Simonson que falava isso, tem um período que ele está bem melancólico, ele fala assim,
que a namorada dele, Alicia, começou a namorar o John Storm, né? Depois eles mudam isso, mas tem ele tá super depressivo quando ele volta desse mundo do Beyonder. E aí ele fala assim, pô, não sei se dá para culpar a Alicia. Mais ou menos é isso que ele fala. Porque ela vai, coitada, ela vai viver com um monstro como eu, uma pessoa que não pode ser homem de verdade. Isso fica implícito, né? Que ele, fisicamente ele não teria condições de, sei lá, de abraçar, de beijar e tal. Da mesma maneira que ele faria se ele pudesse voltar à forma humana. Então ele é um personagem muito complexo e doce, né? Tem a característica dele ser um cara esquentado, dele ser um cara cabeça dura, mas ao mesmo tempo ele iniciou a vida dele na Rua Yance, né, com os baderneiros, a gangue da Rua Yance, mas ao mesmo tempo ele é um cara apegado aos valores tradicionais da família, dos amigos, ele é o melhor amigo que alguém pode ter, né, o Coisa. Então eu acho que assim, o filme vai ser interessante na medida que ele souber trabalhar o Coisa, não ficar só um brutamontes que quebra tudo, que fala que está na hora do pau e sai na porrada. Ele aparentemente tem um trecho lá do teaser que ele está conversando com aquele robozinho o Herbie, né, o humanoide experimental robótico, um negócio assim. O Herbie foi criado, na verdade, no desenho animado da Hanna-Barbera, Os Quatro Fantásticos, que eu acho que eles não podiam, por algum motivo, eles não quiseram usar o Tocha Humana, aí para ficar a coisa do quarteto tinha o Coisa, Mulher Invisível, o Seu Fantástico, esse tal desse Herbie, que é o robozinho. Então tem um trecho do teaser que ele está conversando com o robozinho, né, e o robozinho está cozinhando lá, ele põe o dedo na comida e fala assim, tá muito bom, tá muito gostoso esse molho, vamos colocar um pouco mais de alho, vamos colocar um pouco mais de alho, não porque tenha ficado ruim, ele tem esse cuidado de falar com o robô para não magoar os sentimentos do robô, não porque tenha ficado ruim, mas só para dar uma melhorada no negócio. Aí ele coloca lá o produto. Então esse é uma coisa que a gente conhece dos quadrinhos, né? É um cara que tem uma aventura do quarteto com o X-Men que é muito simbólica do Coisa, que é assim, eles estão brigando, né, para salvar a vida da Kitty Pryde. E aí a vampira tira os poderes do Coisa, ela dá um beijo no Coisa. Isso está implícito ali no quadrinho, de uma maneira sutil, mas quando você faz a leitura mais velha, você percebe. Quando você é garoto, quando eu li quando eu era garoto, eu não tinha me atentado. Ela sempre gosta de roubar os poderes das pessoas, beijando, tendo uma coisa meio... O nome dela em português é vampira e em inglês é rogue, né? Ela sempre é meio uma femme fatale. Por quê? Porque ela sente falta do contato, né? do toque e tal. Mais ou menos como Coisa. Coisa também tem isso pela sua pele rochosa. E aí ela beija o Coisa, só para roubar os poderes do cara, mas ela já está tão acostumada a fazer dessa forma, beijar e ter roubar os poderes de uma maneira mais afetuosa, né? Talvez por sentir falta desse contato, ela não pode tocar em ninguém, senão o cara desmaia e ela rouba os poderes, rouba as memórias. E aí ela começa a chorar. E aí o Chris Claremont fala isso, que ela achou que tinha beijado um monstro e percebeu a alma de um príncipe, né? Então isso está muito integrado na mitologia do Ben Grimm, né? do Coisa. Então vamos ver se eles trabalham isso bem. Aparentemente no teaser insinua que isso vai ser bem trabalhado. Tem esse tal desse robô, eu detesto esse robô, e é uma preocupação para mim. Por quê? O robô, ele foi criado, como eu falei, ele foi criado no desenho animado para substituir o John Storm, e era chatérrimo no desenho animado. Era uma espécie de alívio cômico, mas, sabe, tipo, você não tá ali para isso, cara. Você tá ali para ver a aventura. Era para ser um desenho de aventura. Então, tem que ser muito bem dosado
personagem Herbie, né? Ele sempre é um robô trapalhão, sabe? Essa coisa do robô trapalhão. Tem muito nos desenhos animados, tal, mas é meio chato. Pelo menos eu não curto tanto. O problema, na verdade, é o problema Disney. Hoje a Marvel é parte do conglomerado da Disney. E pode se tornar uma espécie de BB-8, né? Como foi no Guerra nas Estrelas. Eu lembro quando surgiu esse... Eu também não assisti o filme Guerra nas Estrelas, só estou falando do que vi de pedaços. E eu achei o robô totalmente fora de sintonia do que são os robozinhos do Guerra nas Estrelas. Porque eu vi a trilogia original. Os robozinhos, o C-3PO e o R2-D2, eles têm esse alívio cômico, eles são interessantes, mas não é robozinho Disney, não é robô em curto-circuito, entendeu? É completamente... talvez você possa dizer assim, poxa, mas provavelmente o George Lucas se inspirou também na Disney para criar os robôs. Pode ser, mas ele fez o jeito dele. Os robôs não são robozinhos. Quando a Disney toma conta e ela faz esse tal desse BB-8, fica muito Disney, cara. Aí foge totalmente do escopo do que são os robozinhos do Guerra nas Estrelas. Então, o meu medo é esse. Já era ruim o Herbie sem a Disney. Você imagina se a Disney começar a pirar e querer fazer uma espécie de Toy Story com esse robô, né? Então, esse pode ser um problema, né? Ou talvez seja só um personagem ali coadjuvante, um alívio cômico para uma ou outra cena. Eu espero que seja isso. Espero que ele não vá ter um protagonismo muito grande no filme. Outra coisa que me preocupou no filme, no teaser, foi a figura do Galactus. O Galactus, ele é importantíssimo nessa fase do John Byrne também, mas na fase clássica do quarteto, com o Jack Kirby e o Stan Lee. O Galactus é muito importante. Por um lado, você fala assim, porra, mas o primeiro filme, os caras meteram o Galactus sem estruturar tudo, sem dar escopo, né? Você ter uma ameaça dessa gravidade, né? Mal comparando aí com os Vingadores, né? Eles demoraram um tempão, vários filmes, não vou saber quais são, porque eu não assisti, mas eles demoraram vários filmes para criar realmente a gravidade necessária para o Thanos. E o Thanos perto do Galactus é desse tamanho, né? Não tem nem comparação. Então, por esse lado, você fala, porra, e aí? Os caras estão pensando em fazer um filme só, estão pensando em fazer vários filmes. Qual vai ser o segundo? O vilão vai ser já direto o Doutor Destino? Né? Ou você vai elaborar todo o desenvolvimento do Galactus num filme só para encerrar aquilo e já jogar para o Doutor Destino? Fica meio esquisito, né? Porque o Thanos, embora ele não tenha a mesma grandeza de um Galactus, o Thanos ele é mais humano, entre aspas, ele tem interesses mais humanos, né? Ele é invejoso, ele tem ciúme, ele tem ambição, ele tem uma série de comportamentos e emoções humanas que motivam ele a fazer o que ele faz, né? A conquistar os mundos, a dominar planetas e tal. O Galactus não, o Galactus é uma força da natureza. Ele não tem emoções humanas tão desenvolvidas, né? Ele não consome um planeta porque ele tem raiva, ou porque ele tem ódio. Isso tá no cânone do personagem. Não é isso, ele é uma força da natureza, ele consome porque ele precisa continuar existindo, ele é necessário para o equilíbrio do universo, que o Galactus exista, e ele consome pessoas e destrói bilhões e bilhões de planetas e de vidas, porque ele sente uma fome insaciável, o grande sentimento do Galactus é esse. Ele sente uma fome insaciável e a necessidade eterna de se satisfazer, né, de se alimentar. Então, num certo sentido, você gastar muito tempo para criar o Galactus é meio estranho, seria meio estranho. Não precisa de tantos filmes como foi o Thanos, né? E não precisa juntar muita gente. Né? Nas histórias do quarteto, o quarteto resolve sozinho a ameaça do Galactus.
Mas, porra, você colocar esse personagem num filme só, aí tem que introduzir o surfista prateado. Provavelmente vai dar um gancho para o surgimento do Victor Von Doom, né, do Doutor Destino. Vai ficar meio acelerado a coisa, vai ficar meio... Acho que precisaria pelo menos de 2 filmes, né? Talvez ele chegando, o Arauto, né, o surfista chegando primeiro, e aí depois chegava o Galactus, né, com toda a sua parafernália para consumir o planeta, e aí você tem um clímax, né, mais desenvolvido. Num filme só fica esquisito, cara, mas ele aparece, inclusive aparece ele de costas, né, assim, a silhueta lá do capacete do Galactus, e aparece a sombra dele assim sobre Nova York, né? Então acredito que vai ter, ele já está no planeta. Então isso me deixou meio assim, falei, porra, bicho, eu esperava que fosse uma coisa mais bem desenvolvida, mais devagar, né? Não fosse tão acelerado assim. Vamos ver quanto tempo vai ser o filme também, o que é que vai... como é que eles vão explicar, né, a vinda do Galactus, o surgimento do surfista prateado, que por si só é tão saboroso, né? Eu não vi a Alicia, também não aparece. É uma coisa ainda muito incipiente, é muito comecinho, mas é bonito, cara, o visual todo é muito bonito. E assim, eu não desgosto totalmente dos 2 outros filmes do quarteto, os 2 primeiros. Embora seja uma coisa muito aquém, né, cara? Principalmente o segundo, o Galactus não aparece, o surfista não tá tão legal no filme. O quarteto em si não parece funcionar como a família, pelo menos a família que eu gosto, né? Que eu me acostumei a assistir, a ler, não parece funcionar tanto. Não parece não funciona nos 2 primeiros filmes lá do Quarteto Fantástico. Eu devo ter visto alguns bons trechos, eu não vi o filme assim, pegar o filme na locadora, alugar. Na época ainda tinha locadora. Mas aí teve um outro filme do Quarteto, que esse eu nem fiquei sabendo, disseram que era horrível, né, que foi muito ruim. E também não me interessei. Mas eu achei esse filme bonito, cara. Eu achei que ele ficou... O desenho dele, né, o design do universo Marvel ali ficou interessante, ficou bem interessante. Como eu falo, hoje ele está com essa mania de universo... Como é que é? Multiverso, né? Que na sua origem, o multiverso, pelo menos do que eu me lembro dos quadrinhos, o multiverso servia de alguma maneira para você consertar a cronologia, para você arrumar as coisas. Sempre foi assim, o multiverso sempre teve esse viés, né, essa característica. Porra, isso aqui é uma fase tão legal, a gente está indo para outro caminho e vai ficar contraditório, vamos colocar isso aqui numa linha do tempo alternativa, só para não perder, para ter ainda aquilo, né, no coração dos fãs e tal, aquele momento do personagem não vai ser perdido. Isso sempre aconteceu, isso sempre existiu nos quadrinhos. Mas do jeito que está sendo feito pela Marvel, eu não sei se na DC está assim também, eu não sou Marvete, né? Mas aí tá demais, cara, o negócio tá bizarro. Aí vira justificativa para tudo, quer dizer, você querer... Tem hora que você tem que falar, não, chega, cara, vamos guardar esses personagens, por exemplo, X-Men, esquece aquilo lá, aqueles filmes que já passaram, já foi legal e tal. Esses filmes de super-herói, eles são cíclicos e são filmes de geração, né? Então você é um garoto, um adolescente, pré-adolescente, você vai ver aqueles filmes de super-herói do X-Men, por exemplo, vai servir para a tua infância, vai ser bacana, mas não quer dizer que você precisa pegar aquilo lá e jogar para os novos adolescentes e pré-adolescentes que vão seguir, ou adultos tardios, adolescentes tardios tipo eu, tipo muitos aí que... No meu caso eu não assisto, mas muitos que assistem filmes de super-herói que querem continuar assistindo, não precisa você
justificar tudo como um multiverso isso aqui é um multiverso da Fox, e vamos usar alguns elementos. Cara, não tem necessidade. Já passou quantos anos os filmes do X-Men já foram exibidos? Você vai construir de novo, constrói de outra maneira, né? Pega lá os personagens básicos, centrais do universo do X-Men e reconstrói, sem precisar também fazer filme de origem, né? Senão você fica num loop eterno, né? Você faz um filme de origem, dá 5, 6 anos, você tem que fazer a origem de novo. Cara, não precisa mais. Todo mundo sabe quem é o Wolverine hoje. Antigamente não, antigamente o Wolverine não era um personagem conhecido fora do mundo dos quadrinhos, né? Mas o Homem-Aranha, por exemplo, nunca precisou você ficar toda hora rebutando, né? Fazendo um novo filme de origem do Homem-Aranha, que não tem sentido, cara. Todo mundo sabe o Homem-Aranha, ele foi picado lá pela aranha radioativa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e tal, e toca o barco. No máximo ali um flashback de 30, 40 segundos e acabou. Não tem essa necessidade. Nos quadrinhos sempre foi assim também, né? A vida do leitor médio é ali o final começo da adolescência até 16, 17, 18 anos, o cara vai para outro tipo de literatura, outro tipo de cultura pop, né? Então você não precisa ficar rebutando toda hora, nem nos quadrinhos, muito menos no cinema, que o negócio, porra, já passou. Faz de novo, faz outro. Põe outros atores também. Qual foi o sentido de pegar um ator que era o Homem de Ferro e virar o Doutor Destino? Que coisa sem necessidade, né? Desnecessário, né, cara? Pega outro ator, faz um negócio lá, constrói o personagem, né? Fica uma bagunça, fica um negócio meio confuso. E, pô, eu lembro quando eu era garoto, cara, a primeira vez que eu vi o filme do Super-Homem, do clássico, né, com o Christopher Reeve, e eu tinha uma tia minha que é um pouco mais velha do que eu. Sei lá, eu devia ter uns 6, ela tinha uns 9, 10 anos. E aquilo me incomodava, cara, eu não conseguia entender, eu não conseguia traduzir o meu sentimento. Hoje, eu acho que eu entendi o que é. Porque me incomodava, assim, o Super-Homem tinha as tiras do Super-Homem, tinha o desenho animado, né? Tinha o quadrinho e tinha agora o filme. E eu falava, pô, mas não é o mesmo Super-Homem. E ela tentando me explicar também, era criança também. Não, é o mesmo Super-Homem, é que ele é o Super-Homem do desenho. É que na minha cabeça, as histórias tinham que ter uma continuidade. Por exemplo, o Super-Homem fazia alguma coisa no desenho animado, isso tinha que refletir no filme. Tinha que refletir no quadrinho. E eram momentos totalmente diferentes, eram histórias do Super-Homem. O Super-Homem do desenho animado estava vivendo lá suas aventuras com o Lex Luthor do desenho. E não era exatamente parecido com o Lex Luthor do filme, né? Nem um pouco parecido. Que também não era o Lex Luthor daquele período lá nos anos 80 do quadrinho, né? Então me incomodava essa dicotomia, sabe? Essas distintas visões do Super-Homem me incomodava em criança e eu não conseguia traduzir isso para minha tia. Me incomodava aquilo e eu tentando me fazer entender por ela e ela me explicando. Até hoje isso meio que ficou, pelo menos hoje eu acho que ficou bem resolvido. Falei, cara, esquece, velho, já foi. Passou aquele período, a galera que gostou, gostou, quem assistiu, assistiu. Vai fazer de novo? Faz um novo Homem de Ferro, faz um novo o Capitão América, um novo Homem-Aranha e bola pra frente. Não precisa ficar pegando o ator, jogando o ator para fazer outra coisa. Então fica um negócio tipo aqueles desenhos do Looney Tunes, né, que os personagens eram quase os Pernalonga, o Patolino, era quase um ator, né? De vez em quando ele era o Daffy Duck, de vez em quando ele era o Vingador Tóxico, de vez em quando ele era outra. Porra, não dá. Pega o personagem e coloca outro ator, cara. O Batman não sempre foi assim. Batman, você tem o Batman do seriado, foi muito legal eu assistir o seriado. Depois o cara envelheceu, saiu do ator. O James Bond é assim também. Foi fazer troca o ator e vai de novo. Começa de novo. Sem fazer filme de origem, mas começar no sentido de... Começa uma nova trilogia, começa novas aventuras e tal. É isso aí.
Eu acho que acho que vai ser legal. Eu acho que pelo menos o visual e o jeitão dos atores, embora, como eu falei, são um pouco maduro demais pro que eu imaginava. Eu achei que fosse uma coisa mais jovem, né? Sobretudo o Reed Richards e o John Storm, eu tô achando eles muito fora do que eu imaginava. Eu imaginava o Reed com uns 30 e poucos anos. O ator deve ter uns 50, eu acho que é um ator espanhol, deve ter uns 50 já. E o Johnny eu tô achando muito mais velho também, né? Vamos ver qual é que é. Abraços!